Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez e começarmos mais uma semana. Obrigado pela sua companhia, por fazer parte desta família, sopro de esperança. É o convite que todo dia reforço, de começarmos o nosso dia respirando consciente. Eu atendo muita gente com depressão, ansiedade, nas terapias que eu trabalho. E todo encaminhamento que eu ofereço depois de uma terapia é convidar a pessoa a meditar. Meditar é o segredo para vencermos a depressão. É o segredo para vencermos a ansiedade. Meditar, como sempre digo, é estar conectado com você mesmo. É fazer a junção de corpo e mente, céu e terra, humano e divino. A meditação nos dá esta capacidade de sermos um só e não estarmos separados da mente, corpo separado da mente do espírito, ou céu separado da terra e vice-versa. Caríssimos, meditar é muito simples, mas é preciso determinação e disciplina. Por isso, comece esta semana fazendo um propósito. Eu quero aprender a meditar. Em breve vou fazer um vídeo explicando como meditar, quais são os passos para a meditação. E aí vai depender de você para começar a fazer isto com determinação e disciplina. Meditar é passear com Deus. O texto que hoje nos oferece a Igreja, nesta 23ª semana do tempo comum, é o texto, mais uma vez, de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 ao 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no centro, aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, percebamos a determinação de Jesus com aqueles que vivem à margem da sociedade. Este texto do Evangelho é a continuação daquele de sábado, quando Jesus dirigia aos mesmos fariseus
que reclamava que os discípulos de Jesus comiam, debulhavam trigo em dia de sábado. E Jesus dizia que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Aqui continua mais uma vez o grupo dos fariseus. Jesus e uma terceira personagem, que é este homem da mão seca. Portanto, percebamos aqui 3 movimentos importantes. O movimento primeiro começa com Jesus, em dia de sábado, faz questão de delimitar o dia o evangelista. Ele entra na sinagoga e aí começa a ensinar. Lucas não descreve o conteúdo do ensinamento de Jesus, mas com certeza era um ensinamento libertador e encantador. Em seguida aparece a segunda personagem. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. A mão direita geralmente é a predominante. Portanto, este homem estava sem liberdade, sem uma predominância, estava neutro, impedido de fazer o que se deveria. Amados irmãos e irmãs, Jesus havia dito no capítulo 4 de Lucas que vinha curar os doentes, libertar os cativos. E aqui Jesus cura o doente. Era sábado, diz o texto. Os fariseus estavam ali observando Jesus, não porque queriam aprender com ele, mas porque desejavam condená-lo se agisse fora dos trâmites que eles mesmos determinaram à lei. Amados irmãos e irmãs, Jesus, percebendo a maldade dos fariseus, ele então age. E ali então, o Jesus pede que o homem da mão seca levante e fique no meio. Quem está na periferia é preciso que venha para o centro. Jesus nunca deixa os seus, aqueles que encontram, que necessitam de uma graça, de um milagre, na periferia. Mas ele traz para o centro do lugar, para o centro existencial, para o centro da vida. Este homem é trazido para o centro. É aqui o teu lugar. Em seguida, Jesus vai questionar esse grupo dos fariseus. O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar-se perder? E claro que eles não vão responder, porque eles sabiam a resposta correta, mas preferem ficar cego com aquilo que eles acham que é certo, com seu fundamentalista ignorante. Então Jesus olhou para todos que estavam ali e diz: estende a mão. E este estende a mão é a ordem da cura. Fica curado. Imediatamente a sua mão ficou curada. E acontece que os fariseus, em vez de aplaudir Jesus, ficam com raiva, com muita raiva, e começam a discutir o que deveriam fazer contra Jesus. Amados irmãos e irmãs, é perigoso quando nós ficamos cegos diante de uma ideologia. Hoje nós temos no Brasil uma legião de pessoas que desejam que o governo que está de plantão não dê certo, porque achavam que o anticristo que estava no poder era Deus. E por ser Deus, eu não vou deixar esta fé morrer. É perigoso quando nós assim fazemos, quando assim nos comportamos. Estamos fugindo do ideal de Jesus Cristo. Jesus é maior do que um governo. Jesus é maior do que uma lei limitante. Jesus é Deus.
A Ele que nós devemos adorar. É a Ele que nós devemos seguir. E não a um governo, e não a um homem deste mundo. Mas Jesus Cristo, somente Ele nos salva. Somente Ele nos dá vida e vida plena. Liberte-se e viva plenamente a lei que dá vida e não aquela que mata. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.